essa, essa colocação. Saiu, Toninho? Aí, voltou. Então, tudo na criação se manifesta através de polaridade, né? Os opostos são idênticos, né? Como assim, né, gente? Os opostos são idênticos, né? Por exemplo, o medo e a coragem, né? São polos diferentes da mesma energia. Como é que você cura o medo? Através da coragem, né? O amor e o ódio são polos opostos da mesma energia, né? Aliás, o ódio é um amor adoecido, né? E como é que você cura o ódio? Com o amor. A luz e sombra são polos opostos, né, da mesma energia, vamos colocar assim, né? Como é que você clareia alguma coisa, uma escuridão? Com a luz, né? Então, o frio e calor também, né? Como é que você resolve, né? Quando está muito frio, né? Você se aquece, é com calor. Né? Então, são polos opostos da mesma energia. A quinta lei é a lei do ritmo, né? Tudo na criação tem seu fluxo e refluxo, vem e vai, sobe e desce, começa e termina. Tudo tem suas marés. O ritmo é a compensação para o pêndulo que oscila entre os dois lados. Né? Um pêndulo, geralmente, ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. E a lei do ritmo na astrologia tem relação com os ciclos planetários, né? Eles estão orbitando, né? E eles passam no mesmo ponto de tantos em tantos, né? Cada um tem uma medida de tempo, que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês a falar sobre isso, né? E cada ciclo desse nos remete a uma renovação dessas energias, tá? A sexta lei é a lei de gênero, né? Na astrologia, né, a gente também tem essa lei do gênero, né? Tem os signos ligados ao positivo, ao polo positivo, e os signos ligados ao polo negativo, né? A energia, então, o gênero se expressa através do feminino e masculino. Na astrologia a gente tem isso também, né? Os signos femininos são aqueles ligados à receptividade, os signos de água e terra, são signos mais receptivos, né? A energia é yin, e os signos mais ativos, que são os de fogo e ar, né? São aqueles que promovem a ação, o movimento, né? A eletricidade. Né? E enquanto o yin é o signo mais ligado ao magnetismo. Né? Então, e a última delas, que é a lei de causa e efeito. Essa daí todo mundo conhece, né, gente? Toda causa gera um efeito e vice-versa. Nada é casual, tudo é consequência, né? São as nossas ações em astrologia, né? Isso é muito interessante da gente fazer esse enfoque, porque a gente pode ter um aspecto ali super desafiante, né, no nosso mapa. Mas se a gente lida com sabedoria com aquele aspecto, né, no seu aspecto, né, na construção ali de realmente vencer aquele desafio, promover ações positivas, aquele aspecto desafiante vira um poder para a gente. Tanto é que os grandes empresários, eles têm aspectos muito desafiantes no seu mapa. Porque quando a gente tem aspecto desafiante, a gente se move para aquilo ali, para a gente dominar aquele tema. Né? Então, vou mostrar aí agora, Toninho, o próximo. Então, esse aí é o sistema solar, né, gente? Vocês veem, no centro tem o Sol, né? E em volta dele, cada planeta aí com a sua órbita, né? O primeiro planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, né, que tem a órbita mais rápida. Quer dizer, o mais rápido, né? Que a gente trata a Lua também em astrologia como se fosse um planeta, né? A Lua tem 28 dias. Ela faz o ciclo em torno da Terra em 28 dias, né? O Mercúrio, ele demora 88 dias para dar uma volta no Sol. Vênus demora 224 dias. Marte, eu só estou falando para vocês terem uma ideia, né, de que cada um tem um ciclo diferente, né? E, claro, os mais próximos do Sol são ciclos mais rápidos. O primeiro é Mercúrio, o segundo é Vênus, o terceiro planeta ali é a Terra. Depois a gente tem Marte, Júpiter, Saturno, lá o dos anéis,
depois a gente tem Urano, e por último ali que a gente está vendo é o Netuno, mas depois de Netuno ainda a gente tem Plutão ainda, né, que é pequenininho. Os planetas visíveis são até o Saturno, tanto é que na antiguidade, né, eles só enxergavam até Saturno e só existiam esses planetas. É muito interessante a gente colocar essa questão, né, dos planetas visíveis e dos invisíveis, porque os planetas visíveis, eles têm a ver, porque os astrólogos antigos e clássicos, né, eles interpretavam a astrologia como se fosse uma coisa bem fatalista, porque a gente vivia num outro tipo de sociedade também, né, gente? Era uma sociedade muito estratificada, né, uma estrutura muito rígida. E depois eu faço essa conexão, tá, gente? Porque eu faço conexão com tudo, tá? Depois da vinda de Jesus, que ele ensinou para a gente o livre-arbítrio, né? Foi essa estrutura social foi se modificando, tá? Surgiram os planetas transpessoais ou transsaturninos, que são os planetas que vêm depois de Saturno, né? E cada ciclo, né, desse planeta, quando ele toca o nosso mapa, em alguma área, isso aí vai se movimentar. Urano, por exemplo, ele traz mudanças radicais. Às vezes a gente está, por exemplo, trabalhando, a gente está empregado e tudo, e de repente, sei lá, você é despedido, você não consegue entender aquilo, mas isso te move a se abrir para novas oportunidades. Todo o trânsito de Urano é um trânsito libertador que nos move a nos abrir para novas oportunidades, tá? O Netuno, e olha só, quando o Urano foi descoberto, né, toda descoberta desses planetas transpessoais, eles estão ligados a algum evento social e coletivo, né, que traz aí, faz menção às características do próprio mapa, né? Urano é esse planeta que traz inovação, tecnologia, né? E quando ele foi descoberto, né, foi quando houve justamente a Revolução Industrial, né? Então, houve aquele desenvolvimento tecnológico, né? O homem parou de fazer algumas tarefas e deixou para as máquinas isso, né? Então, foi um movimento de evolução muito grande no planeta. O Netuno, por exemplo, o Netuno tem uma energia mais ligada à espiritualidade, à fantasia, a uma conexão mais sutil, né? Então, foi na época que o Netuno foi descoberto, foi o início do espiritismo, né? Foi a primeira escola de homeopatia, porque a homeopatia também trabalha com energias muito sutis, né? Muito ligadas a Netuno. A psicologia também tem a ver com Netuno, e o cinema, né? Que tem a ver com arte, né? O Netuno, esqueci de falar, o Netuno também tem a ver com arte, né? Arte, espiritualidade, são todas essas energias assim bem sutis e que encantam, né? Agora, quando o Netuno faz um contato com o nosso mapa, a gente vai se sentir mais ligado com essas energias transcendentes, né? Tanto é que a gente começa, e muitas vezes a gente está vivendo uma vida muito ligada à materialidade, e a gente parece que se desconecta, sabe? Parece que a mente da gente fica meio vazia. A gente pode entrar, às vezes, num momento de depressão, num momento de estar mais cansado, sabe? É como se a vida trouxesse aquilo ali para você mudar a sua sintonia, sabe? É muito interessante também. E o Plutão, né, que foi descoberto em 1930, ele foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a bomba atômica, né? E a ação de Plutão na vida da gente é incrível, porque o Plutão ele é o menor planeta que tem, né? Tanto é que ele foi considerado, que foi rebaixado a um planeta anão, ou então um planetóide, né? Mas a ação do Plutão, quando a gente repara isso no mapa, sabe, é um momento assim de grandes transformações na vida da pessoa, tipo assim, como se uma fase da pessoa terminasse para uma outra fase nascer. Não é uma coisa muito tranquila, tá, gente? Porque exige um crescimento interior muito grande, né? Mas é como, às vezes, eu falo que a ação de Plutão parece que é um grito da nossa alma, porque, às vezes, conscientemente, racionalmente, você nem quer fazer certas coisas, sabe? Mas é como se alguma coisa dentro de você não suportasse mais aquela situação, sabe?
E aí a gente passa a seguir um outro caminho, e Plutão traz isso para a gente, né? Traz uma coragem muito grande para a gente enfrentar as coisas, né? Apesar de ser um momento, assim, de grande mergulho até nas nossas sombras, né? Né, a gente identificar coisas aí na nossa personalidade, a gente ter certos comportamentos que a gente nunca pensou que a gente fosse ter, né? O Plutão traz esse poder para a gente de transformar a nossa vida. E às vezes a gente ganha até um poder mesmo na vida, sabe? Você recebe assim uma promoção de trabalho, uma coisa que você não estava esperando, alguma coisa assim, sabe? Que você se assusta com aquilo, mas que você tem que enfrentar, porque aquilo ali faz parte da sua evolução pessoal, né? Aí, Tony, pode passar para a próxima. Então, gente, aí a gente tem a mandala astrológica, né? Que é justamente o que eu falei com vocês, que esses sábios, né? Eles codificaram, né, as energias planetárias, as energias de cada signo, né? Então, e cada simbologia ligada a um signo tem a ver com esse código, né? Inclusive, eles começaram a codificar tudo, até as pedras, esses cristais que a gente fala que é de tal signo, né? Isso tem a ver com código, né, relacionado aos planetas, que eles relacionaram aos signos, porque cada planeta rege um determinado signo, né? E aí se estabeleceu esse código, né? Inclusive a representação dos signos, né? Por animais, por crustáceo, peixes e tudo, tudo tem a ver com a simbologia relacionada ao signo, né? O Áries, por exemplo, né? Que é um signo de impulso, de coragem, né? O primeiro signo, né? Ele tem relação com o carneiro, que é aquele que primeiro vai com a cabeça, né? Ele entra de cabeça, depois que ele vê o que aconteceu. Mas o câncer, que tem a ver com caranguejo, né, que tem a carapaça dura, mas lá dentro é molinho, né? Muitas vezes o canceriano ele faz aquela imagem de que ele é fortão, mas lá dentro, né, ele é super sensível, né? E aí, isso aí de vários signos, né, gente? Tem os signos também relacionados com a figura humana, com a figura feminina, virgem, por exemplo, que está relacionado com o trabalho, porque naquela época, né, as tarefas domésticas eram realizadas pelas mulheres, então é uma tarefa de cuidado, né, uma tarefa com, também um cuidado com a alimentação, né? Então, tudo tem relação com essa simbologia, né, com esse código que foi criado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. Aí pode passar, Toninho. E aí, gente, a gente tem essa mandala mais esquemática ainda, que essa mandala tem as casas astrológicas, né? Então, além dos signos, né, que são as energias, os planetas são aqueles que levam o tipo de comportamento determinado para cada energia, né? Por exemplo, o Sol é o nosso centro, a nossa consciência, o nosso poder pessoal, né? O nosso brilho, né? Aonde ele está, porque são 12 casas, e essas casas correspondem a 12 áreas da nossa vida, tá? E vou falar de cada uma, né? Então, a Lua tem a ver com as nossas emoções, como que a gente reage às coisas, como que as coisas mexem com a gente lá no profundo dos nossos sentimentos, né? Mercúrio, que tem a ver com a nossa racionalidade, com a nossa comunicação, com a nossa mobilidade. Vênus, que tem a ver com os afetos, né? Com o que a gente valoriza, com a nossa autoestima, como que a gente se relaciona. Marte, como que a gente vai em busca daquilo que a gente deseja, né? Marte é o guerreiro, né? É o Áries, então, da mitologia, né? Como que a gente se move em busca, né, do que a gente almeja. O Júpiter tem a ver com tudo que vai se expandir, é o nosso código de ética também, né? Tem a ver com as nossas crenças, com a nossa fé. Saturno tem a ver com a estrutura. O Saturno, onde ele está no nosso mapa, ele sempre vai representar uma área onde a gente tem um pouco de medo, né? Que a gente é obrigado a vencer esse medo, a amadurecer. E aí a gente alcança nosso poder pessoal relacionado ao Saturno, né? O Urano é a área onde a gente é mais inovador, diferente, fora do convencional, fora do padrão, né? O Netuno, né, onde a gente é mais sensível,
mas aonde também a gente pode se enganar e aonde a gente também pode provocar engano, porque ele tem relação com a fantasia, com a espiritualidade, né? E o Plutão, aonde a gente encontra complexidade, porque a gente vai ter que lidar com as nossas sombras para encontrar esse nosso poder pessoal, tá? Falando assim, gente, fica muito esquemático, né? Mas é só para vocês terem uma noção aí do que a astrologia tem a ver com o autoconhecimento. E cada uma dessas casas, como eu falei, corresponde a uma área da vida, né? Uma corresponde à personalidade, a outra aos seus valores e talentos, né? A como você se relaciona, como você se comunica, como que são as suas raízes, a sua família, né? As suas questões mais íntimas, emocionais, como que é você quando você está numa festa, sabe? Quando você paquera, quando você está com seus filhos, né? Tá vendo? Tem toda, né? Engloba muita coisa. Como que você é no seu trabalho, com seus colegas de trabalho? Como que você se relaciona numa parceria, num casamento, numa amizade, né? Como que você lida com as suas sombras, né? Com as suas questões mais ocultas ali, no momento que a gente entra em crise, e é necessário a gente lidar com essas crises para a gente sair transformado com o nosso. Quando a gente sai transformado de uma crise, a gente adquire um poder maior, né? Para lidar com muitas questões da nossa vida. Tem casa que fala de viagens, tem casa que fala do seu papel no mundo, né, da carreira, profissão, tem casa que fala de amizades, dos seus objetivos na vida, tem casa que fala da espiritualidade, né, da sua autotranscendência, né, de como que você se liga com o todo. Né? Então, cada casa... E tem muito mais significado que isso, tá, gente? Eu fui bem, assim, resumindo, para não ficar tão extenso aqui para a gente. Pode passar mais um slide aí, Toninho? Isso. Essa roda plana, tá? E os 4 quadrantes. Porque a gente viu que são 12 casas. E dividindo essas 12 casas, né? Parece uma pizza, né? Ficam esses 4 quadrantes. Tem essa linha horizontal, que é a linha do ascendente, né? Para saber o seu ascendente, a gente tem que saber o horário que você nasceu, tá? Então, várias pessoas nascem no mesmo dia, cada uma vai ter um ascendente diferente, podem ter as mesmas colocações dos planetas próximos, né? Mas cada uma vai ter um ascendente, né? Esse primeiro quadrante fala, você vê como é que tudo é muito simbólico na astrologia, né? Esse primeiro quadrante vai falar da primeira infância, né? Desde o nascimento, né? Até os primeiros anos de vida, até os primeiros anos de escola, da aprendizagem, né? Do desenvolvimento e da conexão da criança com o próprio corpo. Né? Esse segundo quadrante, ele fala da criança saindo aí para a adolescência, para a vida social, né, para os namoros, para o trabalho, né, para os primeiros trabalhos, né, aprendendo a lidar aí com o mundo material, né, e com a própria família também, né, o relacionamento em família. Né. O terceiro quadrante ali, ele vai falar do ser humano que já está maduro para uma vivência social, né? Então, é quando acontecem, geralmente, as parcerias, os casamentos, né? Quando a pessoa começa a lidar com as suas próprias inseguranças para enfrentar esse mundo, né? A vencer as suas sombras, né? Como a gente falou, e também vai adquirir aí um código de ética para a sua vida, né? Um desenvolvimento da espiritualidade, da religiosidade, da filosofia. E esse último quadrante, né, tem a ver com a autotranscendência, né? Quando a pessoa já tem um trabalho, né, que ela tem uma carreira, né, que ela oferece aquilo em benefício do social, né? A quinta casa,
11ª casa também faz parte desse quadrante, que tem a ver com as causas sociais, quando a pessoa já, né, ela já está assim, ela já se estabeleceu na vida e começa a se envolver com causas sociais, né, para ajudar outras pessoas, né. E a última casa desse quadrante é a casa 12, que tem a ver realmente com a espiritualidade, né, com essa conexão do ser humano com todos os outros, né, sabendo que estamos aqui no mesmo barco, né, e realmente compreender, né, como que a gente sozinho, a gente não faz nada, né, estamos todos conectados, né, estamos todos conectados e conectados com esse universo, né, com esse universo que até transcende o nosso entendimento, né, gente. Então, o que o mapa, né, em resumo, né, Toninho, você pode tirar essa daí também. Então, em resumo, eu falo para vocês, né, o que a astrologia, né, como que a astrologia pode nos ajudar no autoconhecimento. Né? A partir de você realmente se conhecer, né, saber como que você lida com algumas coisas, porque muitas coisas são inconscientes para a gente. Né? Tem muitas coisas que a gente não tem consciência. A partir, às vezes, dos nossos relacionamentos, né, de alguns choques, né, que existem nesses relacionamentos, é que a gente, às vezes, percebe, né, nosso modo de ser, o nosso modo de agir, né, a partir do respaldo dos outros. Né? A astrologia, ela ajuda a gente nisso, né? A gente identifica não só o nosso comportamento, mas como que a gente pode melhorar também. Porque é como, acho que foi a Gleice que citou isso, né? Todo signo tem sua sombra e sua luz. Né? O Ariano, por exemplo, né? Ele tem a agressividade dele, né? Mas essa agressividade, se controlada, né? É capaz, assim, de realizar muita coisa, né? Grandes empreendedores são arianos, né? Porque ele tem essa característica forte, né? Ele tem a coragem de empreender, né? E cada signo tem a sua luz aí. E outra coisa que pode ajudar também é a gente saber a fase de vida que a gente está. Como eu falei com vocês, né? Os planetas transpessoais, eles trazem muitas mudanças para a vida da gente. E às vezes a gente entra num momento de crise, num momento de depressão, um momento que a gente está meio perdido e a gente não consegue identificar, né, o que está acontecendo com a gente. A astrologia, ela te traz um norte, entendeu? Porque é como se o mapa fosse realmente uma rota, né? Então, vai que você está ali, por exemplo, num trabalho que você está insatisfeito com ele, você começa a entrar em depressão, né? Aí a gente identifica, isso aqui é um trânsito de Plutão, né? Ou seja, tem coisas aí na sua personalidade, né? Você tem potenciais que você não está usando, né? E de repente você tem que realmente mudar a sua rota, né? Ter coragem para você assumir uma outra rota, né? De vida, para você porque às vezes a gente fica muito com medo, né? Muitos trânsitos, os de Saturno e Plutão, por exemplo, eles dão muito medo na gente, né? Saturno dá medo, Plutão dá pavor, né? Mas se a gente consegue identificar, né, o porquê dessa crise, o que está acontecendo comigo? Porque às vezes a gente fica perdidão, né? Mas se a gente consegue identificar, né, isso aqui é um trânsito, né? Ele vai me trazer crescimento. Aí você vai caminhar naquele sentido de crescer, né? E não achar que, poxa, minha vida acabou, né? Desordem total, né? Eu acho que a astrologia, ela ajuda muito a gente nisso, né? E tem aquela frase do Jung, né? O Jung, que é um psiquiatra, que foi um dos primeiros que começou a trabalhar com a astrologia, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino, né? A gente às vezes acha que a gente está refém, né, de outras forças. E se a gente souber os potenciais que a gente tem, a gente consegue caminhar e construir isso, né? Em vez de ficar refém dessas outras forças. Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. E eu quero saber se tem assim alguma dúvida, né?
Pode abrir o microfone, quem tiver dúvida aí para eu responder. Ô, Cris, vou aproveitar enquanto o pessoal está pensando na dúvida e vou trazer as minhas dúvidas. Traga as suas, Vou fazer Toninho. minha consulta aqui com você, aproveitar, né? O Claro, Breno também já claro, entrou na fila da consulta, já sei, ia querer consulta também. claro. Ô, Cris, é muito lindo assim, né? Quando a gente começa a acessar o conhecimento, né? Quando a gente É começa muito a lindo. Uhum. perceber o que a gente antes não percebia. Começa a fazer contato com um conhecimento que até determinado momento era obscuro. E aquela verdade ou aquele preconceito que a gente tinha sobre determinadas coisas começa a ser, entre aspas, diluído, né? Desmembrado. É Eu vou dar uma verdade. experiência sua, minha particular sobre a astrologia, né? Eu, durante minha mãe era muito adepta a essas questões mais místicas, né? E eu lembro Uhum. que quando eu era criança, eu via minha mãe fazendo umas coisas assim, eu ficava com aquilo na cabeça, gente, minha mãe é o preconceito, né? Eu usava a palavra, minha mãe fazer macumba, não é possível. Ah, né, criança, tinha lá meus 8, 9 anos de idade, né? E ela fazia uns negócios das datas, dos mapas e tal. E eu não entendia nada, e ela conversando com as amigas dela, né? E eu criou um preconceito que aquilo não ia servir para nada, sabe? Uhum. No entendimento quando era criança, né? E, claro, você vai ficar mais velho, vivendo as experiências, enfim, você vai vendo que faz total sentido, né? Muita coisa que você experiencia também, né? Dentro dessa questão da evolução nossa. E Uhum. aí, Cris, eu ficava meio confuso, a minha confusão, né? Que eu tinha, assim, entre astrologia, em determinado ponto, a diferença entre mapa astrológico e a diferença entre mapa cabalístico, né? Numerológico cabalístico. Aí eu queria que você Uhum. trouxesse um pouquinho, né, dessa só diferenciação para a gente ter um pouco mais de esclarecimento e dizer assim, dentro da astrologia, né, como que a gente consegue, é difícil para a gente, eu, Toninho leigo, que não tem muito aprofundamento na astrologia, perceber essas questões dos trânsitos, né, das energias que estão sendo influenciadas e principalmente identificar dentro do meu mapa onde está Netuno, onde está Plutão, né? O que está acontecendo nesse trânsito, nesse momento da minha vida que está mais ligada à espiritualidade, intuitivo, mais sensível, né? E aí você trazer um pouquinho de luz em cima disso para a gente, fazendo favor, se não for pedir muito, né? Tá, não. Olha, sobre os trânsitos, é quando você faz o mapa mesmo, né? Porque a gente consegue identificar, por exemplo, quando você faz o mapa astral, a gente é como se fosse uma foto do céu de nascimento, né? Os trânsitos, eles são os planetas, como eles estão orbitando hoje e afetando o seu mapa, né? Tocando, por exemplo, alguns pontos planetários importantes são ascendente, meio de céu, ou então tocando os seus próprios planetas, né? Por exemplo, né, um trânsito de Plutão com Mercúrio, ele vai alterar a sua forma de se comunicar, de pensar sobre a vida, sabe? Né? E talvez relacionamento com irmãos, porque Mercúrio tem relação com irmãos também, né? E aí, mas aí, isso aí a gente vai aprofundar no mapa, né? Porque um planeta geralmente ele está numa casa, ele está ligado a outros planetas, né? Então é mais complexo. Agora, em relação à astrologia cabalística, né, com essa astrologia, né, que a gente chama de ocidental, todas elas eu acho que têm a mesma base, que são esses 7 princípios herméticos, né? O ocultismo, né? Todo ele tem essa base dos 7 princípios herméticos, né? Mas sobre a astrologia cabalística mesmo, eu não sei te falar, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Eu não sei se eu te respondi, Tony. Não, respondeu sim, Cris. Só a Respondi. última pergunta antes de eu passar para o Breno, aproveitar. Tá. Eu ouvi dizer, né, que quando você nasce, o céu tem uma posição que ele, né, aquele retrato do céu da hora do seu nascimento vai dizer de muitas coisas que você vai experienciar na sua evolução. E Uhum. aí, pela sua fala, a gente percebe que a mudança astrológica de posicionamento dos planetas vão influenciar diretamente no agora. Bom. Então, Uhum. existe esse conceito, eu posso considerar ele como uma base, entre aspas, de caminho para mim, ou eu Sim. tenho que
Sim, Sim, vai clareando para você, né? Porque a gente está na Terra aqui para evoluir, né? É como se, às vezes, eu penso que as pessoas enxergam a astrologia como uma coisa estática, e não é, né? O mapa astral, ele não é estático. Inclusive, dentro do nosso próprio mapa, né? Além dos trânsitos, a gente tem as progressões. Uma pessoa que vive 90 anos, por exemplo, ela vai passar por, no mínimo, 3 signos. Como assim, né? Como assim? É porque tem uma relação na astrologia que a cada ano que você vive corresponde a um grau depois do seu aniversário, tá? Ou seja, uma pessoa que nasce leonina vai passar pelo signo de Virgem e chegar a Libra, né? Quem sabe? Se viver 90 anos, sim. Então, não é que você perde as características de leão, isso aí é essencial da sua personalidade. Mas você vai ver que, às vezes, né, as características virginianas, né, de se tornar mais minucioso com as suas coisas, de ser mais analítico, de ser mais detalhista, né? Você é um leonino, né, Toninho? Né? A habilidade que você tem de lidar com, né, de lidar com várias coisas assim ao mesmo tempo, né, nas minúcias, né? Eu acho que você já adquiriu aí um pouco, você já deve estar um pouco no signo de Virgem, né? E assim a gente vai evoluindo na vida, sabe? A gente não vive, não é uma coisa fechada, né? Tanto é que a gente nota, né? Como que eu tô diferente de 10, 20 anos atrás, né? A gente vai mudando, né, na vida. E não só, isso aí eu falei só do Sol. A gente tem progressão de todos os planetas. Olha que interessante, né? Então vai enriquecendo a nossa personalidade, né? A gente não é estático. legal, Cris. Obrigado, viu? Muito lindo esse Nada, conteúdo que você está compartilhando. eu que Gratidão. agradeço, eu que agradeço. Passar a palavra para o pessoal, Fala, Breno, depois Breno. a Simone. Fala, Breno. Ei, Cris. Que bom que você No- está aqui, querido. Como que eu, Saudade. com saudade, como que eu ia perder, como que eu ia perder a sua apresentação? Ah, eu fico muito agradecida. Eu estou aqui, vocês viram a beleza da explicação da Cris, e eu vou trazer um testemunho, porque a Cris fez meu mapa há pouco tempo atrás, e outras pessoas já tinham feito o mapa para mim. Aí davam só a escrita, né? Dá aquele texto, falando lá, bem, seu Sol está onde? Você está nessa transição, YZ, vinha com aqueles textões e tudo mais. E a Cris, ela desenhou com lápis de cor, coloriu, traçou todas as geometrias dentro do meu mapa, sentou do meu lado e começou a me explicar. E aí ela trouxe a narrativa real da minha história de vida, né, pela astrologia que já era esperado, como eu já tinha recebido de outros mapas, mas de uma forma muito genuína. E ao identificar, né, os caminhos que ela apresentou para mim ali naquela folha de papel, aquilo ali fez uma diferença enorme na minha vida, na compreensão do que estava acontecendo mesmo. Eu consegui perceber, né, Cris, assim, as casas mais cheias, os opostos, eu consegui ver essa movimentação do desenho. E aí, cara, pela primeira vez na vida, assim, um mapa fez sentido para mim. E ele trouxe para mim possibilidade, não agora, Toninho, que você perguntou, porque no momento que a Cris trouxe o mapa para mim, que ela se ofereceu assim a fazer para mim e tudo, eu estava no momento já engessado, decidido mental de tomar uma decisão extremamente radical na minha vida. E ela ficou desesperada na época. Não, você já tentou isso, não deixa eu fazer seu mapa. Foi muito lindo essa movimentação. A gente estava lá no nosso trabalho voluntário de sexta-feira, que eu tenho esse privilégio de conviver com ela, estar ao lado dela lá, que a gente trabalha, está nesse trabalho há um bom tempo, né, que a gente faz esse trabalho voluntário, né, que é do reiki, do benzimento. E eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de aprender com ela, conviver com ela. Ela falou assim: olha, se eu estiver invadindo, falando demais, você pode me falar. Eu falei assim: nossa, você pode falar o tanto que você quiser. E esse mapa, ele me deu condição de mudar de uma forma assim muito robusta, de eu enxergar realmente possibilidade na minha vida, nesse agora, assim, ela sabe disso. Eu estava decidido a fazer uma amputação da minha perna,
Essa era a situação. E diante de tudo que ela trouxe, do sentido de tudo que ela leu ali para mim, que ela me apresentou, eu entendi que aquilo ali era uma loucura, que eu tinha, que realmente, na hora que comecei a analisar todos os elementos que ela me mostrou, e isso tudo fez muito sentido, a questão de signo, de planeta, de tudo, e tudo que aquilo ali, todas aquelas informações estavam trazendo, e como elas movimentaram, né, Cris? Eu mudei, e sou muito grato a essa ferramenta que me foi apresentada. Então, eu estou aqui também, né, para dar o meu testemunho que o mapa não é fazer o mapa, é a demonstração, a explicação daquilo com muito carinho, desses mínimos detalhes, tudo isso me trouxe condição de mudar, né, de mudar uma decisão. Eu já tinha ido no médico, ela sabia disso, já estava olhando para marcar uma cirurgia. E aí me deu condição e eu tô cada vez melhor, assim, só confirmando aquilo que o mapa estava mostrando, né? Então, assim, eu te amo e agradeço imensamente por esse presente que você trouxe para minha vida. Eu que te agradeço. Essa generosidade de falar essas coisas todas. Eu tenho certeza, gente, ele aumentou muito, tá? Ele é muito especial. Obrigada, viu, Breno? Obrigado. Muito obrigada, querido. E tem outra, gente, a astrologia, como falei para vocês, né, como eu narrei aqui, né, ela tem a ver com a nossa natureza, né, com a nossa natureza instintiva. Olha que coisa interessante. Tanto é que quanto mais espiritualizado o homem vai ficando, mais desligado disso. Aí ele fica mais senhor de si. Né? É muito bonito isso. Então, às vezes, coisas que você está pecando ali, porque você olhou no seu mapa e alguma coisa que está acontecendo ali no mapa, né, que não é legal, né, que a gente julga que não é legal, a pessoa vai se espiritualizando e vai se desligando daquilo ali. Ela vai sobrepondo, né, porque é uma natureza instintiva, é a nossa natureza. Né, é a nossa natureza. A gente pode ir além disso. Tem mais, gente, vocês têm alguma questão? Pode perguntar. A Simone quer falar. Pode abrir o microfone, Simone, e Pode perguntar. falar, Simone. Oi, Cris. Boa Oi, tarde. querida. Tá boa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, né? Eu estou realmente muito grata. Eu acho que o universo me trouxe esse convite para participar desse momento hoje. E eu estou desde cedo assim, acompanhando, na medida do possível. Estou adorando cada palestra mais linda do que a outra, mais tocante. Então, assim, vocês estão de parabéns a todos que organizaram, porque realmente está sendo, né? Fantástico, maravilhoso. Eu também. Com relação ao seu assunto específico, eu tenho uma dúvida. Eu sempre tive muita curiosidade e muito interesse nesse assunto de astrologia, mas eu sempre fui muito limitada. Eu sou leiga, desculpa, eu não entendo muito, mas eu sou muito assim, cheia de preconceitos, digamos assim, né? Eu sou de uma família católica e eu sempre fui muito ligada a essa questão da religião em si, e de um tempo para cá eu tenho buscado esse autoconhecimento, né? Me desenvolver como ser humano, né, nesse lado mais da espiritualidade. E tenho lido a Bíblia, tenho praticado a leitura da Bíblia com uma certa frequência, né? E assim, diante do que a gente entende, tem um pouco aí de contradição em relação a essa astrologia. A Bíblia fala, cita sobre isso. Eu queria que você me falasse até que ponto a gente pode perceber e se sentir como uma pecadora, ou sei lá. Querida, muito bom você trazer esse assunto, porque isso aí fez parte da minha vida durante muito tempo. Eu venho de uma família muito católica. Eu sinto um bloqueio com relação a isso. Como é que é? Fala de novo. Eu falo assim, sinto um bloqueio com relação a isso, porque eu tenho curiosidade, eu quero aprofundar mais, mas por questões, né, de religião eu fico meio travada. Eu te entendo. Sobre isso. Eu te entendo, porque justamente eu venho de uma família muito católica, né? Minha mãe não gostava de me ver estudando astrologia. Eu estudo astrologia desde os 11 anos. Eu comecei com os livros do meu avô, que ele gostava, e eu ficava muito na casa da minha avó, aí eu aproveitava, começava a ler e fui desenvolvendo o estudo, né?
mas eu também me sentia com esse conflito muito grande, né? Mas, apesar de ser super católica, né, eu estudei num colégio que era batista, né? Depois eu me abri para o espiritismo, né? E fui pesquisar outras linhas de espiritismo, né? E sempre nessa busca, né? E com a astrologia junto, né? Mas quando você vê as catedrais, né, as igrejas, elas têm a figura da mandala astrológica no piso, no teto, né? Houve um tempo, eu imagino, né, que esse estudo ficou num grupo muito fechado. O hermetismo nem a ver com isso, né? Um grupo muito fechado, né? Com esses conhecimentos, né? Como se tudo a gente vivesse num mundo que tudo fosse separado, né? Ciência é uma coisa, espiritualidade é outra, a natureza é outra, e na verdade é tudo junto, né? Não tem Isso. nada separado, né? As coisas E são eu, todas às juntas. Isso, desculpa. E eu, às vezes, eu me sinto tão perdida, porque eu busco tudo. Eu quero conhecer tudo, eu quero ler tudo. Eu já li sobre o Reiki, já li sobre, sabe? Já fui para diversas linhas, mas ao mesmo tempo, assim, eu não me encontrei ainda. Eu fico confusa em relação a isso tudo. Mas uma coisa que eu estou te falando, né? Uma coisa que me trouxe essa sabedoria, esses princípios herméticos, né? Eles me trouxeram essa conexão aí, né? É a criação divina, né? É a criação divina. Como é que você pode achar que a astrologia não acredita em astrologia quem não tem conhecimento, né? Porque é uma linguagem do universo e quem sabe seja uma linguagem divina, né? É uma linguagem divina, sem dúvida, porque faz parte da criação, né? Uhum. A gente é que faz essa desconexão das coisas e acaba que a gente fica em conflito, assim como você. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto, não sei qual que é se você tem, né, acesso, mas tem um texto, eu queria até ter separado esse texto, mas eu achei que não fosse nada a ver, né? Que ele fala justamente isso, né? Os princípios da natureza, né, são aqueles princípios básicos, gente, né? Onde a gente deve procurar mais as verdades. A gente vê as coisas que tem um movimento cíclico, né? Tudo tem um ciclo, né? Tudo evolui. A gente não pode ficar preso em coisas que nos foram passadas e limitados a isso, né? Não tem como. Né? Eu acho que você devia aprofundar nos seus estudos, só assim que você vai encontrar um caminho. Foi o que eu fiz. Né? A gente não pode achar que a astrologia não é coisa de Deus só porque. E está na Bíblia, hein? Porque foram os 3 reis magos, que eram astrólogos, que identificaram o nascimento de Jesus. Né? Foram as primeiras visitas que Jesus recebeu, foi dos 3 reis magos. Porque Pois é. teve uma conjunção planetária lá, né, que remeteu eles ao nascimento do Messias. Pois é, muito conteúdo para estudar, né? Vai fundo. Eu vou fazer um mapa astral aí para mim também. Assim. Ah, sim, com certeza. Eu vou visitar o que o Breno indicou também depois lá sobre a medicina, que eu achei muito Olha ele interessante. mostrando o mapa aí, que gracinha. Peraí. Então, joia, Cristina, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, gente. Agradeço de coração. A Lu também quer falar, levantou a mão. Só pegar esse ponto que a Simone falou, Simone, é super interessante que você trouxe, né? Porque a sua dúvida, às vezes, é a dúvida de muitos, entende? E quando você consegue dar vazão para isso, falar, você ajuda muitas outras pessoas indiretamente, né? Dentro da sua fala, dentro da sua verdade, né? Que foi até que o Gustavo falou aqui com a gente. Para viver em plenitude, a gente tem que falar a nossa verdade, viver a nossa verdade. E é o caminho, né? O caminho, assim, quando existe já um questionamento interno, né? Uma pulguinha coçando, né? No modo de dizer, ela já está nos chamando perceptivelmente para poder ampliar um pouquinho mais aquelas verdades que nós temos como absolutas, né? E dar oportunidade, talvez, de viver experiências
do que foi falado aqui, né, dentro da metafísica, de que são um pouco fora do nosso conhecimento, né? Que vai dar para a gente uma capacidade de percepção do que é esse autoconhecimento, né? Mas obrigado pela partilha aí. Fiquei muito Não, feliz. e sem falar, gente, que as 7 leis herméticas são princípios para várias religiões, né? O cristianismo é uma delas, o hinduísmo, né? Eu posso acrescentar para Pode. ela, ô Simone, você já leu sobre Enoque, né? Quer dizer, sobre os apócrifos, né, que estão vinculados com a questão bíblica? Enoque andou com Deus, né? Enoque é antecedente a Noé. E se você pegar o livro As Chaves de Enoque, você vai ver que fala em astrologia, numerologia, matemática o tempo inteiro. A própria Bíblia cita Enoque em vários trechos, em vários versículos dela, falando, né, quer dizer, de Enoque ter, enfim. E andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porque Deus para si o tomou. Está na Bíblia. Então, se você começar a ler, buscar um pouco desse conhecimento, que a Bíblia ela é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Mas existe muita coisa que foi modificada desde a concepção dessa Bíblia ao longo do tempo, e muita coisa foi retirada por conta de momento, de uma questão que estava acontecendo num determinado período. Então, muito conhecimento não foi incluído. Até mesmo sobre Maria Madalena, muita coisa não foi colocada na Bíblia, veio em outras formas de conhecimento, em outros apóstolos, enfim. Então, se você buscar essas informações complementares a esse livro maravilhoso que é a Bíblia, você vai ver que a interpretação de falar que isso não é de Deus, né, ou isso pode ser pecaminoso, enfim, foi uma falha de interpretação, uma forma de velar algum tipo de conhecimento que estava ali que poderia ter sido apresentado. Algumas pessoas vão julgar porque as pessoas não estavam preparadas para receber aquele conhecimento da forma que ele estava vindo, outras pessoas interpretaram de uma forma equivocada. Mas se você pegar, né, os apócrifos, se você ler um pouco, né, do que Enoque traz, você vai ver que é astrologia pura, né, Cris? Assim, é astrologia puríssima, matemática puríssima. E faz muito sentido. E arremete a várias questões bíblicas que estão na Bíblia convencional tradicional. Eu também sou de uma formação católica, né? Minha avó, ministra da Eucaristia, enfim, já estive numa formação católica, mas hoje eu penso de uma forma universalista, né? Todas as verdades que fazem a gente manifestar o nosso melhor, a nossa divindade, ela é maravilhosa, né? Quer dizer, a linguagem não importa, né? O que importa é o que gera em você de benefício na sua vida. Então, talvez se você, né, realmente deixar o seu coração agir, sua intuição, né, trazer essa sua curiosidade, essa busca, né, eu acho que essas respostas vão começar a aparecer para você. Com certeza. Obrigada. E assim, é igual eu falei, às vezes a gente fica num conflito. Eu sou leiga, assim, estou começando agora a praticar a leitura da Bíblia, porque até então eu sempre fui católica e tudo, mas assim, né? Aquela coisa, não é tão praticante. E agora, de um tempo para cá, até como uma forma de descobrir também um caminho, um chamado, não sei, um chamado de, né, para me encontrar mesmo, eu tenho buscado a leitura da Bíblia. Mas assim, sempre tive muita curiosidade por esses outros caminhos também. E a astrologia sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, que mexe comigo até hoje, de curiosidade, em termos de curiosidade do assunto. Mas eu vou me aprofundar mais. Muito obrigada pelas dicas. Lu, pode falar. Estou brigando com o microfone aqui. Estou escutando a palestra, escutando essa voz. Eu estou assim, gente, eu conheço essa voz. De quem que é essa voz? Aí o Breno foi te perguntar. A gente faz trabalho voluntário, nananana. Eu falei, já sei quem é. Você está acostumada a me ver de máscara, né, Lu? Pois é, né? Acho que a única vez que eu tive sem máscara foi aquela tarde que nós ficamos, você e o Ju lá no consultório, fazendo terapia coletiva. É isso. Mas eu queria te parabenizar pelo trabalho, né? Que lindo tudo que você falou.
E eu sou sua próxima cliente, pode me pôr na fila também. Oba! Oba! Né? Muito lindo tudo que você falou. Eu sou encantada assim com o jeito que você fala. Então, assim, a hora que eu falei, gente, essa voz eu conheço, essa voz. Eu já estava ficando. Eu estou trabalhando, embora em casa, e eu estava até com tudo desligado aqui, porque eu falei, gente, se eu ficar andando com essa câmera ligada, o povo vai ficar até tonto, porque eu não. Porque eu aproveitei que a chuva me deu uma folga para cuidar das minhas plantas. E aí tô aqui fora hoje o dia inteiro trabalhando. Que bom! E aí eu falei, não. Aí eu não tava vendo a foto, não tava vendo as imagens. A hora que eu falou, e eu incomodada com isso. Tentando puxar da minha memória de quem que era essa voz. Esse mundo é muito engraçado. Obrigada, mas muito lindo o mapa que você fez pro Breno. Ele tá mostrando aí todo colorido, todo lindo. E eu acho que o importante também é a explicação desse mapa, né? Que é isso que você estava colocando. Porque eu fiz pela internet, um site, mas assim, aí eu vi aquele tanto de coisa para me ler, páginas e páginas. Aí eu tô assim, gente, que trem mais esquisito é esse? Aí eu ficava lendo, falei, mas isso não parece comigo, isso não é assim. Aí por fim eu parei de ler. Tá lá, tá aqui arquivado no celular. Uma hora talvez eu acabe de ler. Mas eu falei assim, gente, não, tá faltando um pedaço aqui. É porque são informações soltas, né? Quando você junta tudo, né? Faz mais sentido. Né? Com certeza. Aí o Breno gesticulando aqui para mim. Né? Muito lindo, gente. Nossa, que dia maravilhoso, viu? Assim, eu assisti, acho que quase a maioria das palestras, mas o que eu não assisti, eu assisti alguns pedaços, pelo menos. Mas, assim, aí que eu não consegui assistir tudo, eu falei assim, eu quero ver o resto, eu quero saber. Mas foi um dia maravilhoso. Gratidão, Toninho, também. Ainda temos mais, né, Toninho? Ainda temos mais. Por mais essa tarefa. Né? Temos sim. Né? Então, acho que já está no meu horário, né, Toninho? Deixa eu só passar o chat aqui. A Carol está agradecendo, né? Escreveu aqui. O Breno tinha escrito, né? Que a Cris é incrível, saudade de você. O mapa mais detalhado e mais explicado que ele recebeu na vida dele. Ele deu testemunho aqui ao vivo, né? Também para a gente, a cores. Já criou a lista de espera para a Cris atender todo mundo aqui com o mapa. A Carol também, a Carolzinha Antunes, né? Que chegou do Acre, está aí com a gente. Também fez o mapa dela no início do ano com você, né? E cada vez mais a vida faz sentido para ela depois que ela fez o mapa. Então, está agradecendo muito pela troca, pelo conhecimento que você trouxe, né? A Simone também falou que já quer entrar na fila aí para o mapa. A Natália, foi mesmo, gente, um dia incrível. Vocês são os amores de pessoas, todos vocês. Gratidão é nossa, Natália. Cris, deixa seus contatos para as pessoas, seu telefone, seu Instagram. Você anota para mim o meu número aí, Toninho, por favor? Seu WhatsApp? Meu WhatsApp, 9222 8773. Vamos repetindo, 992228773. Estou colocando no chat aqui. Cristina Brescia. Isso. Para vocês guardarem e fazer contato pelo WhatsApp. E no Instagram tá Brescia.Cristina. Instagram. Brescia.Cristina. Cristina com C normal, né? CRI. Mas lá não tem muita informação, não, tá, gente? Eu sou nova no Instagram, não sei. Mas consegue. Cris, te amo. Te amo, Ju. O Ju aí também, olha, não tinha. Vi só um pedaço do Ju hoje. Tem mais gente atrás do Ju. Quem que é essa aí? Lorena. Lorena. Quem tá aí? Alô. É a Lorena. Alô. Tamo juntinho. Ô, gente, essa turma é boa demais, né? Ô, gente, eu que agradeço vocês, agradeço a mim, agradeço eu estar do lado, né, desses palestrantes de peso, viu, Toninho? Muito obrigada, tá, querido? A gratidão é nossa, gente. Muito feliz aqui por cada um de vocês. Muito obrigado, Cris.
Obrigada. Palestra, eu falei que vocês, vai ficar gravada, né, para todo mundo. Depois Tá. nós vamos disponibilizar as palestras, né? Eu comecei a gravar da Cris um pouquinho depois